Então, oi. Boa tarde. Eu tô gravando de tarde, por isso que eu tô dando boa tarde. Então, tem um tempinho, né, que eu não apareço aqui. O último vídeo meu foi um vídeo mais, assim, eu não falei tanto, né? Perdão pela qualidade, a luz não tá muito... É porque tá um tempo bem chuvoso, né? Eu tô de férias do trabalho, de férias da faculdade, retorno já essa semana para o trabalho. E aí eu tô viajando na casa da minha família, tô na casa da minha avó. E eu gravei um vídeo finalizando meu cabelo, mas não ficou muito... Não ficou certinho, então vai acabar que eu não vou postar. Mas quero agradecer a Deus pela rica oportunidade, né, de estar aqui. E assim, eu tava pensando, né, um pouco sobre a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Nós não vemos a fé, mas nós cremos. Nós cremos que Jesus ele veio e que ele vai voltar para nos buscar, porque ele prometeu. Ele veio aqui, ele esteve aqui. Então, hoje nós vivemos pela fé, né? Tanto que na palavra fala, né? Porque assim, na época que Jesus ele andou aqui, né? Na época que Jesus esteve aqui com os discípulos ali, todos viam Jesus, todos viam os milagres que Jesus fazia, né? Claro que fez, né? Jesus fez. Eu creio que Jesus continua operando milagres, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, assim, mas naquela época eu digo assim, é diferente, né? Porque as pessoas andavam com Jesus, as pessoas viam Jesus, ouviam Jesus, abraçavam Jesus. E hoje a gente vive pela fé. Porque a gente não... A gente não vê Jesus fisicamente, mas a gente crê que Jesus está conosco, sabe? Então, isso de, não, só os discípulos andaram com Jesus, não, nada, nós andamos com Jesus, Ele está conosco, Jesus, Ele não nos abandona. O nosso melhor amigo é o Senhor Jesus. Nós andamos com Ele, sim, mas tudo vai depender da nossa vida diante do Senhor. Estamos mesmo seguindo a Cristo? Estamos no alvo? Estamos olhando para Cristo, para o alvo, que é Cristo, para o foco? Estamos caminhando para a palavra de Deus? Estamos fazendo isso? Então vai depender da nossa vida com Deus. Porque Jesus ele não invade corações. Jesus ele não invade lares. Mas nós temos que estar com o coração voltado para Cristo. Então, sim, nós andamos com Jesus. E ainda assim, nós cremos no Deus que opera milagres, porque Ele opera milagres, sim. Ele opera milagrosamente. E nós não precisamos ver para crer, né? Tomé, ele esteve ali, mas ele não acreditou que Jesus estava ali. E foi necessário Jesus apresentar a ele as mãos com as marcas. Nós não vemos as marcas físicas de Cristo, mas nós entendemos a dor que Jesus passou naquela cruz. Quer dizer, nós não entendemos a dor que Jesus passou naquela cruz, mas nós cremos que Jesus ele passou pela cruz e ele passou aquela dor na cruz por nós, pela humanidade, para a salvação da humanidade. Jesus ele se sacrificou naquela cruz por nós. E mesmo que nós não vemos nas mãos dele, nos pés dele, mas ele fala na palavra que pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelo sacrifício de Jesus na cruz, nós conhecemos o verdadeiro amor. E mesmo sem merecer, mesmo sem entender o porquê Ele nos ama. Porque não dá para entender. Não dá para entender esse amor divino. Esse cuidado de Deus conosco, não dá para entender. Eu não consigo entender por quê.
E tem um cantor, né, um cântico, né? Oh, porque Jesus me ama, porque Ele me ama. E também a nossa irmã, Ana Paula Valadão, né? Diante do trono, né? Me ama, Ele me ama. Tem ciúmes de mim. Olha, Deus, Ele espera de nós coisas melhores, irmãos. Ele quer que nós andemos ali, ó, no propósito, no chamado que Ele tem para nossas vidas. Não que estejamos distantes dEle. E se porventura errarmos, voltemos para o primeiro. Voltemos para a palavra que diz: se nós errarmos, se nós pecarmos, temos um advogado fiel que está sentado à direita do Pai. Só Ele, irmãos. Só Ele. Nós estamos chegando nos últimos tempos, né? Hoje a gente vê, a gente enxerga o cumprimento da palavra. Claro que é tudo muito triste o que tem acontecido, as notícias ultimamente, né, são tão pesadas, mas não quando a palavra fala para não estivermos surpresos, porque o mundo jaz no maligno. E o ser humano chegou num nível de maldade que não tem palavras para descrever. Até onde o ser humano ele vai. Até onde vai a maldade do ser humano. E Deus não tem nada a ver com isso. Deus ele não tem nada a ver com isso. São escolhas, são decisões que o ser humano faz. É um caráter, né? É algo que não dá para explicar, não dá. Então, irmãos, fiquemos firmes. Fiquemos firmes porque Jesus está voltando. O Rei está voltando. Então, por mais que a gente tenha uma rotina, né, de ter que trabalhar, estudar, claro, para tentar, né, ter uma vida melhor, uma vida de poder ajudar, né, a família, de poder lidar com o dia a dia, porque a gente sabe também que as coisas não estão fáceis, né, na área financeira, mas nós sabemos que a nossa morada não é aqui, a nossa morada é celestial. Então não fiquemos com os olhos impregnados nas coisas aqui da terra. Não fiquemos confiando nas coisas aqui da terra, não, porque nós nada levaremos. Confiemos no Altíssimo, porque só Ele tem a providência. Só Ele tem a providência, só Ele tem. Só Ele tem. E Ele não nos abandona, irmão. O que Jesus falou? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, quando vier a luta, quando vier a chuva, quando vier como aquela casa firmada na rocha, que quando a casa está firmada na rocha, pode passar o vento, pode passar a chuva, pode cair granito, mas se estiver firme na rocha que é Cristo, vai fluir, vai passar. Mas que a gente tenha bom ânimo quando passarmos pelas lutas. Porque quando passamos pelos momentos de alegria, de abundância, ficamos alegres, mas quando nós estamos num momento difícil, a gente acha até que Deus não está conosco. Ele está, porque Deus ele está nesses momentos também. Deus ele está em todos os momentos. Então não significa a ausência de Deus. Quando Daniel e os companheiros dele passaram pela fornalha de fogo, não foi a ausência de Deus. Ele estava lá. E aí? Devemos confiar no Altíssimo, de que Ele faz. Ele é. Na palavra chega a dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Nós, irmãos, é que mudamos. Mas nós temos que manter a nossa essência, que é Cristo. A nossa identidade está firmada nele. Então, que Deus nos ajude.
que a gente continue perseverando, olhando para o alvo, firmados na palavra, meditando na lei dia e noite e não se esquecendo das coisas do Senhor, mas buscando as coisas do alto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é respeitável. E se algum louvor ou cântico existe, que isso permaneça em nossa mente. Tenhamos a mente de Cristo, nem por mais difíceis que sejam as coisas, mas vamos permanecer nos edificando e em comunhão, ajudando uns aos outros, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe. Essa palavra falou muito comigo. Porque, assim, na verdade, a palavra de Deus fala com nós, né? E aí, é uma espada de dois gumes. Então, ai, meu Deus, me perdoa, Senhor. Me perdoa, irmãos. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.